Bom, galera, já são 8h06, vamos começar. Quem for entrando vai pegando no meio do caminho. Boa noite para todo mundo. Bom, meu nome é Arthur e hoje o tema que me foi designado foi falar um pouquinho para vocês sobre trauma, paciente politraumatizado e a abordagem sistematizada que a gente tem sobre isso, que é o ATLS. Para quem nunca ouviu falar, o ATLS é um curso que ele é organizado pelo Colégio Americano de Cirurgiões, é um curso americano, mas ele é feito em trocentos milhões de países, sobre uma sistematização do paciente politraumatizado, uma abordagem que a gente tem de steps, né, de passos, para a gente não perder nada no atendimento desses pacientes. Deixa eu... Aí, deu certo. Bom, os objetivos assim mais combinados para gente ter na conversa de hoje é que, assim, algumas coisas eu vou perguntar para vocês, não é uma aula muito... a ideia não é ser uma aula muito teórica, de eu ficar falando aqui, então eu vou pedir a gentileza de que, quando eu perguntar, vocês falem. Quem tiver vergonha de abrir o microfone, pode mandar no chat, pode mandar por aqui, que eu vejo também. O segundo ponto é a gente sistematizar o atendimento. Quando a gente for conversando sobre o ATLS, vocês vão ver que o atendimento do paciente politraumatizado, ele é sistematizado. Tem uma série de etapas, que claro que na prática a gente não faz uma de cada vez, a gente tem uma equipe que está coordenada, mas para o nosso raciocínio, para a gente mentalizar e lembrar daquilo, a gente vai seguindo as etapas. Eu vou conversar aqui um pouquinho sobre a nossa realidade diária, vão ser casos mais do dia a dia, eu não vou falar de explosões de bomba e no metrô e queda de avião, nem nada do gênero, porque não é a nossa vivência, não é a nossa realidade do dia a dia. Não é uma aula de cirurgia, eu não sou cirurgião, não tenho competência de falar sobre cirurgia, e tampouco é uma aula de faculdade, não vai ser aquela aula da faculdade que vocês tiveram sobre a TLS, que falava dos tipos de lesão, do mecanismo de trauma, que não sei o que. O foco é uma aula mais prática. Também não vai ser uma aula de procedimentos, eu não vou dar uma aula para vocês de como fazer uma pericardiocentese, de como drenar um tórax, de como entubar, nem nada do gênero. Vou focar muito mais nas peculiaridades que a gente tem no atendimento desse perfil de pacientes e nas armadilhas que a gente pode encontrar passando por esse atendimento. E a todo momento que vocês tiverem qualquer dúvida mesmo, por mais simples que seja, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá bom? Eu só não consigo ficar olhando o chat a todo tempo. Então, se alguém for fazer alguma pergunta, pode usar o chat, mas aí levanta a mão, ou então fala, ó, tem uma dúvida que eu mandei no chat, que aí eu consigo ler, tá bom? Aqui é nossa Bíblia, nosso guia para esse atendimento, que é o ATLS. O ATLS ele tem o curso de alunos, em que é um curso normalmente de 2 dias, com parte teórica e prática, em que eles vão dar essa abordagem sistematizada ao paciente politraumatizado, tá bom? Eu fiz o curso ano passado, para quem nunca fez, eu recomendo bastante. Pessoal da enfermagem, existe o ATCN, que é um curso mais voltado para o profissional de enfermagem, então eu não fiz, então eu não sei dizer ao certo como que é, mas eu acredito que seja acrescente bastante para vocês. E para quem tiver mais interesse, quiser se aprofundar nesse ambiente, tem o curso de instrutor, para se tornar instrutor oficial do ATLS. Eu fiz também, é um curso bem legal, fala muito sobre didática, sobre atendimento do ATLS, então também é uma coisa legal para quem quiser, tá bom? E por que falar sobre trauma? O trauma, por mais que eu falei que ia falar da nossa realidade, né? Eu mando uma foto dessa. Por mais que o trauma seja uma causa extremamente frequente de atendimento em pronto-socorro, cara, quem nunca viu um acidente automobilístico, que é uma das principais causas de trauma, ou uma violência, um assalto à mão armada, um esfaqueamento, alguma coisa assim, isso tudo está no escopo do ATLS.
E o principal no atendimento, na importância de aprender a se atender um politraumatizado, é que são mortes evitáveis. São lesões que a gente pode tratar e evitar que esse paciente morra ou que ele fique gravemente debilitado, até dependente ou deficiente por conta desse trauma que ele sofreu. Então, essa é a importância da gente aprender o atendimento do ATLS. E o atendimento inicial do paciente no departamento de emergência, ele envolve alguns passos. O primeiro passo é a preparação, isso daqui é tudo do ATLS. O primeiro passo é a preparação tanto do ambiente pré-hospitalar quanto do ambiente hospitalar. Depois a gente tem a questão da triagem. Triagem não é a nossa triagem de pronto-socorro, em que a enfermagem vai acessar uma queixa. Não, é uma triagem para eu ver, principalmente quando eu tiver 2 ou mais vítimas, quem eu vou atender primeiro. E a gente tem alguns critérios para isso. Tem a nossa avaliação primária, que vai ser o nosso foco aqui nessa conversa. A avaliação primária envolve tanto a avaliação em si, a ressuscitação e as medidas adjuvantes. Depois a gente vai ter uma avaliação secundária, que é uma avaliação com mais calma, a gente já afastou as causas mais graves de risco, a gente agora vai avaliar, que o ATLS fala, da cabeça aos pés, e realmente é da cabeça aos pés. Eu vou olhar couro cabeludo, crânio, olhos, nariz, ouvido, boca, região cervical, tórax e assim por diante. O ATLS sempre chama muita atenção para reavaliação contínua, ou seja, reavaliar o meu paciente. Não é porque o paciente chegou para você, você fez a avaliação primária, fez a avaliação secundária, tudo bem, tá tudo certo. Ah, beleza, esquece ele lá. Não é assim. Politraumatizado, trauma grave, a gente precisa reavaliar continuamente. Reavalio esse paciente, qualquer coisa que mudar nele, eu vou reavaliar ele novamente e assim por diante. Depois, a gente tem o que o ATLS chama de cuidados definitivos. Ou seja, o paciente vai precisar de cirurgia, ele vai para o centro cirúrgico, o paciente vai precisar de internação e monitorização, ele vai para a UTI, o paciente vai precisar de uma angioembolização, ele vai para a radiologia intervencionista e assim por diante. E a todo momento, a TLS chama muito atenção. Em qualquer um desses 6 momentos, eu preciso considerar a necessidade de transferência. Eu estou numa UPA, eu estou num serviço de menor recurso, a todo momento eu preciso considerar a necessidade de transferir esse paciente. Eu não preciso terminar todo o meu atendimento inicial para eu considerar a transferência. Não, eu estou fazendo a triagem do meu paciente. Por exemplo, eu estou num PA, por exemplo, estou no PA Jardim lá, que não tem recurso nenhum, tal. Eu avalio esse paciente. Na triagem, esse paciente chegou para mim agora. Eu vejo que ele está com uma faca enfiada no tórax. Eu já sei que eu vou precisar transferir esse paciente, mas não tenham dúvida sobre isso. Então, eu já vou acionar, eu vou pedir para alguém falar: ó, você, eu preciso que a gente acione uma transferência para esse paciente para um centro de trauma, para um centro de referência. E aí, enquanto você faz o seu atendimento inicial, aí essa questão de transferência vai sendo providenciada, tá bom? Não atrasem a transferência dos pacientes. E aí, eu não vou falar tanto sobre os outros. Eu vou focar na avaliação primária, então, mas só para falar rapidinho sobre a questão da preparação, que eu acho extremamente importante. Preparação, ela envolve tanto o pré quanto o intra-hospitalar, e a preparação, ela começa antes de o paciente chegar. Ou seja, você é o médico de uma sala de trauma, de uma sala de emergência, algumas coisinhas básicas você precisa ter disponível. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu estou na minha sala de emergência, estou lá na emergência 1, cheguei para o plantão. O meu desfibrilador está funcionando? O meu carrinho de parada está ali? Ele tá presencialmente ali? Ele está lacrado com os itens que eu preciso? Eu tenho uma caixa de via aérea? Eu tenho o meu instrumental? Se eu precisar entubar esse paciente, eu vou ter laringoscópio? Eu tenho bugie? Eu tenho tubo orotraqueal? Tenho umbu? Tenho ventilador? Tenho fonte de oxigênio? Se eu precisar de hidratação, eu tenho cristalóide de fácil acesso? Onde que eu vou? Se eu precisar de uma caixa de via aérea difícil, onde que ela está? Se eu precisar de sangue, como que vai ser esse fluxo? Para onde que eu ligo? Para onde que eu chamo? E assim por diante. Por quê? Não dá para eu esperar chegar um paciente extremamente grave para eu falar, cara, vamos precisar entubar. Tem laringoscópio? Tem sim, doutor. Tá lá no centro cirúrgico. Ah, maravilha.
vai lá para mim pegar no centro cirúrgico e o paciente está com a via aérea obstruída. Antes de você arranjar esse laringoscópio, ele morreu. Então, a preparação começa antes do paciente chegar no hospital. Foquem nisso, tá bom? Essa vai ser a nossa principal referência. Essa é a aula do ATLS de avaliação e atendimento inicial. É uma das primeiras aulas, na verdade, tem uma pré-simulação antes, mas essa é a primeira aula do curso, é onde eles focam em todo o atendimento inicial, que vai ser o foco principal da nossa conversa de hoje, tá bom? E isso daqui acho que, se eu não me engano, é um dos primeiros slides da apresentação do ATLS. Que eles falam, a avaliação primária, que a gente chama de ABCDE, que a gente vai ver agora, é a pedra angular da avaliação inicial do doente traumatizado. Repetir a avaliação primária frequentemente, ou seja, repetir, reavaliar esse paciente para identificar qualquer deterioração na condição do doente que indique a necessidade de intervenções adicionais. Ou seja, a gente vê que a avaliação primária é o eixo do que a gente vai falar. Por isso, quando a gente falar avaliação do ATLS, é a ABCDE que tem que vir na cabeça de vocês, tá bom? Aqui é um casinho clínico só para a gente entender mais ou menos como que funciona. A gente recebe um homem de 18 anos, ele é motorista, não estava com cinto de segurança, teve uma colisão alto versus árvore em alta velocidade, tá bom? Das informações do pré-hospitalar, isso é tudo do pré-hospitalar, tá bom? O paciente chegou, a equipe do pré-hospitalar está te passando isso. O paciente estava letárgico, emitindo sons incompreensíveis com grandes lesões faciais. Sinais vitais dele da cena, frequência cardíaca de 120, uma PA de 9/4, frequência respiratória de 24, saturava 89% em ar ambiente, temperatura de 36 graus. Ele teve uma estricação, que é a retirada do veículo, prolongada, demorou para ser retirado do veículo, foi transportado para a emergência com ambulância, está recebendo oxigênio por máscara e recebeu fluidos por um acesso intravenoso único, um gelco 18 que ele tinha na fossa antecubital esquerda. Está com restrição do movimento de coluna em prancha longa. E aí, eu vou pedir para vocês mandarem no chat, porque como são várias opções, eu vou pedir para vocês mandarem, eu vou dar 5 minutos para todo mundo conseguir participar. O que vocês se preocupam com esse paciente? Esse paciente acabou de chegar para vocês. Qual é a preocupação de vocês nesse momento? Não tem uma resposta certa, não é questionário. Eu quero saber o que vocês olham nesse momento. Mandem aí no chat, eu vou dar 5 minutinhos. A Bia falou de colar cervical, excelente, é uma preocupação. Perviedade de via aéreas, legais, fratura possível, maravilha, obstrução de via aérea, ótimo. Glasgow. Beleza, bastante gente focando na via aérea, graças a Deus. Hemorragia, tomografia. Maravilha. Bastantes respostas aí. Vou seguir. Agora, para a gente ver como a gente avaliaria esse paciente e o que o ATLS nos traz. Essa é a nossa avaliação primária, essa é a pedra angular do nosso atendimento ao paciente politraumatizado. A primeira avaliação que a gente vai ter com esse paciente é o nosso famoso, que todo mundo já ouviu falar, ABCDE. São 5 passos. Na vida real, a gente não faz isso passo por passo. Mas o que o ATLS nos traz? Primeiro, porque o ATLS você é treinado sozinho. Por mais que você tenha equipe, você é treinado como líder do time, que nos Estados Unidos eles chamam de Trauma Team Leader, que é o líder do atendimento ao traumatizado.
são 5 etapas em que a ideia é você organizar isso da causa que vai matar esse paciente mais rápido até em ordem crescente de tempo que você tem para lidar com aquilo. O nosso primeiro, o A, é airway, é via aérea. E nisso a gente acrescenta a estabilização da coluna cervical, que a gente vai falar um pouquinho mais. B de breathing, que é a parte de respiração e ventilação. Então, seria a nossa segunda etapa. C, de circulação e controle da hemorragia, as duas coisas andam juntas. Todo mundo lembra de circulação, mas ninguém lembra de controlar sangramento. D de disability, que basicamente é a nossa avaliação neurológica desse paciente. E o E é disposição e controle do ambiente, e aí leia-se controle da temperatura desse paciente, tá bom? Essa é a nossa pedra angular. O ATLS ele é bem obsessivo e compulsivo nessa questão de A, B, C, D e E. Vou começar pelo A, vou resolver o A, e aí eu vou para o B. Vou avaliar o B, eu vou resolver o B, e depois eu vou para o C. Não adianta vou avaliar o A, vejo que o meu paciente está com a via aérea obstruída. Maravilha, está com a via aérea obstruída. Vamos embora agora, vamos avaliar o B. Não, eu avaliei o A, eu vejo que tem um problema no A, eu só vou sair do A quando eu resolver o B. O ATLS é extremamente metódico com isso. Na prova, na avaliação do ATLS, se o aluno ele pula etapa, tem um problema no A, aí ele foi para o B, cara, perdeu, é reprovado, porque a pessoa precisa ter na mente isso. Vou fazer o A, vou fazer o B, vou fazer o C, vou fazer o D, vou fazer o E. Claro, na vida real não é assim. Às vezes a gente tem mais de um membro na equipe, enquanto eu estou avaliando o A, tem outro profissional avaliando o B, resolvendo o B, assim por diante. Mas pro ATLS e para aquela sistematização do atendimento que a gente falou, nossa mentalidade, isso precisa estar muito bem estratificado, tá bom? Eu vou falar agora só duas coisinhas de pré-hospitalar, não vou falar de pré-hospitalar nessa aula, mas eu vou falar de duas coisinhas muito rápidas, porque vocês são profissionais da área da saúde. Tudo bem, vocês trabalham, ninguém aqui trabalha com pré-hospitalar. Vocês trabalham com atendimento intra-hospitalar, mas vocês são seres humanos. Vocês andam na rua, vocês andam de carro, vocês pegam transporte público. E, cara, é, é assim, é criminoso até a gente tá passando por uma situação, é criminoso, é uma missão de socorro, você tá passando, por exemplo, você tá passando na rua, uma pessoa é esfaqueada na sua frente, e você tem uma pessoa precisando de socorro. É obrigação sua, ética e legal, você prestar socorro a essa pessoa. Então, assim, a gente pode não saber nada de pré-hospitalar, mas a gente está fadado a acontecer de precisar atender uma pessoa fora do nosso ambiente hospitalar. Então, o mínimo é legal a gente ter em mente. O pré-hospitalar é um universo bastante diferente em muitas coisas. O curso do ATLS não foca no atendimento pré-hospitalar, tem um outro curso do Colégio Americano de Cirurgiões, que esse daí é o PHTLS, ele está na 9ª edição. É um curso bem legal também, é bem bacana. Se alguém tiver a oportunidade de fazer, eu recomendo bastante. Mas algumas coisas são diferentes. Por quê? Não sei se vocês já ouviram falar que o pré-hospitalar, na última edição do PHTLS, eles mudaram a avaliação primária do ambiente pré-hospitalar. Eles não falam mais de ABCDE, eles falam de XABCDE. E o que é isso? Eu vou falar sobre isso só para vocês terem ouvido falar alguma vez na vida. O X, que vem antes do A, ou seja, eu tenho que avaliar isso antes de avaliar a via aérea do meu paciente no ambiente pré-hospitalar. Entendam que eu estou falando de pré-hospitalar aqui. No ambiente do hospital é ABCDE, ponto. No ambiente pré-hospitalar, a gente tem o XABCDE. O que é o X? O X é de exsanguinating hemorrhage, que é hemorragia exsanguinante. Basicamente, são aquelas lesões, predominantemente uma lesão de artéria, de grandes artérias, que está jorrando sangue em jato. É o que a gente chama de hemorragia exsanguinante. É a hemorragia que, se eu não controlar aquela hemorragia, meu paciente vai sangrar até a morte. Eu vou avaliar o A,
antes de eu chegar no C, o cara já morreu por conta daquela hemorragia, tá bom? Então, no pré-hospitalar, a ideia é eu avaliar essas hemorragias antes. E aqui ganha muito atenção hemorragia de membros, principalmente amputação traumática de pernas e braços. Por quê? Porque como 90% do conhecimento em medicina de trauma veio de guerra, principalmente, de medicina de guerra, principalmente das guerras americanas, que é quem mais publica em termos de trauma, a gente teve recentemente, isso para quem não sabe o que é, isso é um torniquete, e antigamente falava-se, se eu não me engano, na oitava edição da TLS, falava-se que não era para usar torniquete, que não, o torniquete não servia de nada. O que aconteceu? No começo dos anos 2000, a gente teve guerra do Afeganistão, guerra do Iraque, e o que eles viram nessa experiência dos militares é que o torniquete ele tinha muito impacto em salvar vidas, em reduzir mortalidade nessas lesões exsanguinantes. Então, no atendimento pré-hospitalar, esse XABCD basicamente é para isso. No X eu vou avaliar hemorragia sanguinante com foco em hemorragia de membros, tá bom? Que aí eu posso usar, por exemplo, o torniquete, que é o que mais é trazido em atenção pelo PHTLS, tá bom? E a última coisa de pré-hospitalar que eu quero falar é sobre segurança de cena. Porque, por exemplo, na faculdade, quando a gente tem aula prática sobre isso, todo mundo fala, né? Ó, tô na rua. Qual é o primeiro passo? Vou avaliar a segurança da cena. Tudo bem. Foquem nisso. Isso não é besteira. Arthur, seu áudio Oi? está falhando. Meu áudio tá falhando? Vocês estão me ouvindo? Seu áudio estava falhando, pelo menos para mim. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora melhorou, agora foi. Ah, beleza. Então, continuando. A segurança da cena, como eu estou falando para vocês, às vezes vocês podem precisar atender uma pessoa fora do ambiente hospitalar. E qual a importância disso? Porque o PHTLS chama atenção disso. Porque se a gente não se atenta à segurança de cena, onde eu tinha uma vítima para cuidar, agora eu tenho duas. Eu tenho a vítima e eu tenho eu, que me lasquei porque eu não prestei atenção nisso, entendeu? Então, foquem na segurança de cena. Eu sei que todo mundo tem um ímpeto de querer ajudar, de querer. A gente vê uma pessoa que está precisando de ajuda, a gente vai querer ajudar e a gente vai ajudar. Mas prestem atenção na segurança da cena. Você não pode se expor a risco para ajudar outra pessoa. Você precisa controlar aquele risco e aí sim você vai prestar atendimento. Porque não adianta de nada, você vai ajudar, você se expõe a um risco e você vira uma outra vítima, entendeu? Onde a gente tinha uma, agora a gente tem duas. Então, assim, foquem na segurança. Quando vocês estiverem no ambiente pré-hospitalar, foquem na segurança de cena em primeiro lugar. Não se esqueçam disso, porque é, você precisa otimizar o seu atendimento, tá bom? Deixem a ser herói para esses caras. Vocês foquem na segurança da cena, tá bom? Voltando para falar do ABCD, voltando para o ATLS, fechando esse parênteses de pré-hospitalar. Na parte do A, a gente tem, eu vou falar de 3 perguntas assim que a gente mais se fala na rotina do dia a dia. Como que eu estabilizo a cervical? Se eu posso tirar o colar cervical do meu paciente, que ele já chegou com ele, e quando que eu vou entubar no trauma, tá bom? São essas 3 perguntas que eu vou falar sobre o A. Como estabilizar a cervical? Todo mundo aqui acho que já viu em algum momento paciente politraumatizado restrito. A nossa estabilização de coluna cervical, ela tem 3 pilares: prancha rígida ou prancha longa, colar cervical e head block, tá bom? Obrigatoriamente a gente tem que ter essas 3 coisas para eu falar que eu tô com uma restrição adequada da coluna cervical. A gente hoje em dia não fala mais de imobilização da coluna cervical, porque não dá para você imobilizar completamente. Você restringe o movimento, tá bom? Lembrando, isso é mais para pré-hospitalar. Normalmente a equipe do pré-hospitalar eles tiram o capacete antes de trazer o paciente para o pré-hospitalar, desculpa, para o hospital. Mas caso aconteça, essa é a forma correta da gente tirar o capacete.
Não dá para a gente tirar o capacete. Se você tirou o capacete e o cara tem uma lesão de coluna cervical alta, o movimento de você tirar o capacete, você já ferrou com essa pessoa. Então, eu preciso restringir a cervical do meu paciente, outra pessoa vai tirar esse capacete, e aí depois a gente estabiliza com um colar cervical, tá bom? E lembrando que a gente tem 3 eixos de movimento do pescoço. A gente tem o movimento de flexão e extensão. Esse movimento, o colar cervical protege muito bem, porque ele pega o queixo aqui e ele trava posteriormente. Então, o meu paciente não consegue fazer esse movimento de flexão e extensão. Qual que é o problema? O meu paciente também faz rotação lateral e o meu paciente também faz o movimento de pêndulo com esse pescoço, de flexão lateral. Ou seja, o colar cervical protege de fazer esse movimento? Protege. Protege de fazer esse movimento? Não. E não protege de fazer esse movimento. Não 100%. Flexão lateral ele ainda segura um pouco, porque é incômodo, então o paciente não se arrisca. Mas rotação não protege nada. Então, para você falar, o paciente está com restrição completa de movimentação cervical, é prancha rígida, colar cervical e head block lateral, tá bom? Sem o head block, você não garante que esse paciente está 100% com restrição. Beleza. Ambiente hospitalar, a gente usa head block? Geralmente não, porque o paciente está ali, está em observação, a gente já está atendendo ele, geralmente a gente até abre o colar para avaliação de via aérea. Beleza, são outros 500. Agora, para transporte, é prancha rígida, colar cervical e head block. Não se esqueçam disso, tá bom? E um ponto de atenção que eu queria trazer para vocês, para a nossa realidade hospitalar, é essa situação aqui. Por quê? O paciente está bonitinho, a gente passa ele da maca da ambulância, a gente coloca, deixa ele estável, vai tirar a prancha, a gente estabiliza a cervical, roda, tudo mais. Aí eu peço a tomografia. E às vezes o médico não acompanha a tomografia. Deveria em um paciente gravemente politraumatizado, mas às vezes não acontece. Aí os técnicos da tomografia vão transportar esse paciente, ou mesmo uma equipe de enfermagem, e aí eles tiram da maca para colocar no tomógrafo. E aí, quando tira, puxa o paciente com lençol. Quando o paciente é puxado com lençol, ele vai mexer a cabeça de todas as formas que vocês puderem imaginar. Então, assim, vai transportar esse paciente da maca do hospital pro tomógrafo, estabilizem a cervical dele manualmente no mundo ideal, tá bom? E sempre se atentar também ao posicionamento do colar cervical. Então, olhem o colar cervical, se ele está bem posicionado. Se alguém tiver alguma dúvida de posicionamento de colar cervical, um dia a gente eu mostro lá na emergência como funciona. É fácil de fazer, mas tem uma técnica certa. Não é simplesmente, põe um colar. Não é aquele colar de pano de torcicolo, entendeu? Não é tão simples assim. E aí, eu posso tirar o meu colar? O paciente chegou de SAMU, veio com um protocolo de trauma, restrição de colar cervical, head block e tudo mais. Posso tirar? E aí a gente tem alguns scores que nos ajudam a tirar essa resposta. Um que a gente tem é o Nexus. Nexus é um acrônimo, Nexus, que vai trazer 5 critérios e que, se o meu paciente não tiver nenhum desses critérios, a resposta for não para todos, eu posso tirar o colar cervical sem precisar de imagem cervical, ou raio-x de coluna cervical, ou tomografia de coluna cervical. Eu tenho obrigatoriamente que dizer não para todos os critérios, tá bom? E quais são os critérios do Nexus? Tem o déficit neurológico focal? O paciente está com parestesia, o paciente está com paresia, o paciente está com algum déficit neurológico? Sim, não posso tirar o colar cervical, vou deixar com a restrição cervical até fazer uma imagem dessa coluna cervical, tá bom? Tenho sensibilidade de coluna mediana, o que é isso? É o exame da coluna cervical. Para quem nunca viu, o exame tem 3 etapas. Primeiro eu vou palpar, o paciente vai ficar parado, eu vou abrir o colar cervical com alguém restringindo ele, e eu vou palpar a coluna cervical dele, cada uma das 7 vértebras cervicais.
E aí eu vou palpar e se ele sentir dor, se ele referir dor, pronto, eu pontuei esse critério. Nível alterado de consciência, se o paciente está em coma, eu não consigo avaliar a coluna cervical, entendeu? Se ele está com Glasgow reduzido, está rebaixado alguma coisa, eu não vou conseguir avaliar. Então, mantenha o colar cervical. Paciente com intoxicação, uso de álcool, drogas, substâncias ilícitas, eu não posso confiar naquele paciente. Não que ele esteja mentindo, mas ele está embriagado, por exemplo. O paciente está embriagado, eu vou palpar a coluna cervical, tá doendo? Ele, ha, 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 ha. Então, assim, eu não posso confiar no meu exame físico. E o último critério do Nexus é esse distracting injury, que é a lesão por distração. O que isso significa? Vamos supor que o paciente tem uma fratura complexa de fêmur. Isso dói para deve doer para um cacete. Eu não, graças a Deus nunca fraturei, mas eu acredito que doa muito. Agora vamos supor, ele tem uma subluxação de C3 e C4, por exemplo. Aí eu palpo a coluna cervical dele, tá doendo, ele tá gritando, falando, minha perna, minha perna. Eu, não, mas aqui, na coluna, tá doendo? Ele, não, eu só tô doendo minha perna. Não. Eu não posso confiar no paciente. O foco nociceptivo dele, o foco de dor dele, está sendo a perna. Se ele tiver, realmente ele tiver com dor na coluna cervical, ele não vai nem se ligar nisso. Então, paciente que tem uma lesão grave, com um mecanismo grave de nocicepção, eu não posso acreditar no exame cervical, tá bom? Esse é o fluxograma do Nexus, essa imagem é do livro do ATLS, tá bom? E outro critério, o ATLS acaba gostando um pouquinho mais desse segundo, porque ele é um pouco mais específico, por assim dizer, que é a regra canadense, o Canadian Spine Rule. O que isso significa? Como que funciona o score canadense, o fluxograma? O paciente está consciente e estável clinicamente? Tá, beleza, vamos lá. Eu tenho algum fator de alto risco? E os fatores de alto risco são idade maior que 65 anos, não poderia, isso não me autoriza a retirar o colar. Mecanismo de trauma grave, e aqui são alguns exemplos do que o ATLS considera mecanismo de trauma grave. Então, queda maior ou igual a 1 metro, sobrecarga axial, paciente que, por exemplo, mergulhou numa piscina de cabeça, bateu a cabeça na piscina, teve uma sobrecarga sobre a coluna dele, alta velocidade, então maior que 100 km por hora, capotamento, ejeção, óbito na cena, paciente que morreu, não o nosso paciente, claro, mas tinham 3 passageiros no carro, morreu o do carona. Não posso confiar também. E parestesia de extremidades, que entra no nosso critério do Nexus. Eu tenho fator de alto risco, fator de baixo risco, que pode me viabiliza confiar nesse exame. Então, por exemplo, foi uma colisão traseira, foi uma colisão leve, paciente sentou na cena, não está com dor cervical, assim por diante, beleza, vamos prosseguir. E o paciente consegue rodar o pescoço para fazer aquela movimentação. Desculpa, eu pulei o exame cervical, né? Eu expliquei. Tem a palpação das vértebras, esse é o primeiro passo. Segundo passo é a movimentação ativa do paciente. Eu vou falar para ele, encosta o queixo no pescoço. Ele vai encostar, eu não mexo nele. Por quê? Se ele sentir dor, ele vai parar. Vai falar, não, doeu aqui. E ele vai parar. Ele tem que fazer esse movimento de flexão e extensão e esse movimento. Ele fez, maravilha. Agora eu vou fazer a movimentação passiva. Eu vou mexer. Eu vou pegar a cabeça dele, eu vou voltar, eu vou virar e ir para um lado para o outro. Fez tudo isso? Beleza. Não preciso de exame de imagem, tá bom? Esses são os nossos 2 scores para avaliação desse paciente, tá bom? O Nexus e o Canadian Spine Rule. Qualquer um dos dois, ele tá bem validado em literatura, pode ser usado. E a terceira pergunta do A, que é o A de airway, via aérea. Então, quando que eu vou entubar o meu paciente politraumatizado? Recebi um paciente, quando que eu vou entubar ele? E aí, eu recomendo, eu não vou falar sobre via aérea de novo, porque, como vocês podem ver aqui, foram 2 horas e 15 falando sobre via aérea.
Então eu não vou voltar a esse assunto, mas eu falei na aula de via aérea sobre indicações de intubação e falei sobre trauma. Então, para quem tiver essa dúvida, vejam a aula de via aérea que a gente vai conversar sobre isso por lá, tá bom? Só para não ficar muito extenso. E para não falar que eu não falei de flores, uma armadilha que a gente tem na via aérea é isso aqui. O que está errado nessa radiografia? Mandem no chat aí para eu ver. O que tem de errado nessa radiografia? Vou dar uns 30 segundos aí, porque não tivemos respostas ainda. Maravilha, gente. Beleza. Bom, vamos primeiro ao que essa radiografia me mostra. Isso aqui é um pneumotórax hipertensivo. É um pneumotórax gigantesco à direita. A gente nem vê parênquima pulmonar à direita. Tem um desvio evidente do mediastino para o lado esquerdo. É a definição de pneumotórax hipertensivo. É um pneumotórax maciço que ele vai desviar o mediastino, rodar os vasos da base e causa um choque obstrutivo. Meu paciente fica chocado por conta disso. Agora, a resposta para a minha pergunta, o único que acertou foi o Renan. O que tem de errado nessa radiografia? Ela existir. O diagnóstico de pneumotórax, isso daí, cara, o ATLS é uma pegadinha absurda, não é uma pegadinha, é uma armadilha absurda de prova do ATLS. Pneumotórax hipertensivo, o diagnóstico é clínico, não é radiológico. Cheguei com meu paciente na avaliação primária, vou avaliar ele. A ausculta pulmonar abolida de um lado por conta do pneumotórax. Aí eu posso ter choque, meu paciente vai estar chocado se for um pneumotórax hipertensivo. Posso ter desvio de traqueia no exame cervical, turgência jugular, timpanismo na percussão. Tá feito o meu diagnóstico. Não preciso de raio-x, não preciso de nada. É dreno de tórax, é drenagem torácica. E aí a gente pode fazer tanto drenagem torácica normal, quanto a toraxentese, que é com aquela com gelco, que eu vou puncionar o gelco, com gelco, aliás, desculpa, a cavidade pleural e vou descomprimir aquilo de urgência e aí depois eu faço a minha drenagem. Só para quem aprendeu a TLS há algum tempo, em 2018, na 10ª edição do ATLS, eles mudaram a toraxentese com o gelco, a punção. A drenagem continua igual sempre foi. A punção, classicamente, sempre foi feita no segundo espaço intercostal, na linha axilar, na linha hemiclavicular. Era feita aqui. Eu pegava o gelco, puncionava aqui e saía ar. E aí eu descomprimia esse pneumotórax hipertensivo, eu conseguia drenar com mais calma. Tudo bem. O ATLS mudou isso na 10ª edição. Hoje, o recomendado é que eu faça a punção com gelco no mesmo lugar em que eu dreno o tórax, no 5º espaço intercostal, entre a linha axilar média e a linha axilar anterior. Por que isso? Porque eles viram que para adultos, principalmente paciente grande obeso, ele tinha a parte anterior do tórax muito avantajada, pela obesidade, claro. E aí eu pegava um gelco 14, que é o que a gente usa para fazer a toraxentese nesses casos, e não chegava na cavidade pleural. Então eles mudaram o local de toraxentese para o 5º espaço intercostal. Se estiver algum pediatra entre nós, para crianças isso não mudou. Continua o 2º espaço intercostal com gelco, drenagem no espaço que sempre foi. Para crianças
para adultos, a gente faz tudo hoje no quinto espaço intercostal, tá bom? Mas o que o Renan falou é corretíssimo. A gente não pede raio-x de tórax para pneumotórax hipertensivo. É um diagnóstico clínico. Eu tenho que fazer na hora, tenho que fazer na avaliação primária e tratar assim que eu diagnosticar, tá bom? Por que que eu pus isso como armadilha na via aérea? Se é um problema respiratório. Porque a principal causa de pneumotórax hipertensivo é o paciente que eu intubei, ele tinha um pneumotórax simples, um pneumotórax traumático, discreto, não hipertensivo. Eu intubei ele e coloquei ele em pressão positiva, na pressão do ventilador, com PIP, com pressão de pressão positiva de ventilação. E esse pneumotórax simples começa a aumentar pela pressão positiva. E o que vai acontecer é que esse pneumotórax vai se tornar hipertensivo. Então, cuidado depois que vocês intubarem pacientes politraumatizados. Avaliem bem essa parte respiratória, avaliação hemodinâmica, para ver se ele não vai instabilizar depois da intubação, tá bom? Mas todos vocês que falaram que é um pneumotórax hipertensivo, com desvio de mediastino, está corretíssimo, tá bom? Seguindo, aqui eu deixei um vídeo para vocês verem depois sobre como é feita uma toracocentese com gelco. Eu não falei, não é uma aula de procedimento, não vou ensinar ninguém a drenar tórax, mas o gelco é uma habilidade que todo mundo deveria ter, tá bom? Eu deixei um vídeo aqui para quem quiser ver depois. Vamos para o B. Breathing, ventilação, respiração. Quais são as armadilhas? Não vou falar do B. Eu vou falar das armadilhas, porque o resto todo mundo sabe, das lesões que a gente vê na faculdade, pneumotórax hipertensivo, tórax instável, contusão pulmonar, tudo mais. Isso daí fica para outro curso com mais tempo. Aqui, como o nosso foco é ser algo mais prático, mais curto, falar das armadilhas. Primeiro, a TLS fala que a gente tem que dar oxigênio suplementar para todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. E aí é um negócio que incomoda principalmente as físios. Por quê? O paciente vai chegar para mim politraumatizado, a gente está falando de paciente politraumatizado. Ele vai chegar para mim saturando 98% e eu vou falar, gente, vamos colocar uma máscara nesse paciente. O ATLS fala 10 a 12 litros por 10 a 15 litros por minuto, na verdade. Vamos pôr uma máscara de oxigênio nesse paciente a 10 litros por minuto. Mas ele está saturando 98%. Sim, mas a gente vai pôr uma máscara de oxigênio a 10 litros por minuto. Por quê? O ATLS fala que a gente não pode esperar o paciente instabilizar. Porque vamos supor, esse paciente tem um pneumotórax simples que começa a acumular. E aí, ao longo do meu atendimento, ele vai ficando hipoxêmico. Eu não posso esperar isso acontecer para dar oxigênio, entendeu? Eu preciso me antecipar a isso. Então, o que o ATLS fala, preconiza, e isso também é cobrado em prova, e se não faz, erra, perde ponto. É oxigênio suplementar para todo paciente politraumatizado. Todo, independentemente da parte respiratória. Segunda armadilha, exame físico, negligenciar exame físico. Esse OS é uma estratégia do ATLS que é ouvir, olhar e sentir. Ouvir, ausculta pulmonar. Olhar, ausculta e percussão pulmonar. Olhar, inspeção. Eu vou olhar, ver se tem alguma escoriação, algum desalinhamento, expansibilidade, e sentir é a palpação. Posso sentir crepitação óssea, dor à palpação torácica, assim por diante. Caprichem no exame físico no paciente politraumatizado na parte respiratória, porque todas as lesões graves, e que é o que eu falo aqui no 4, pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, lesão traqueobrônquica extensa, hemotórax maciço, tudo isso a gente consegue pegar no exame físico. Lesão traqueobrônquica é um pouco mais difícil, mas as principais, as mais comuns, é exame físico. Por quê? A gente não, na avaliação inicial, eu não tenho tomografia, geralmente eu não tenho raio-x, então vocês precisam focar no exame físico desses pacientes, tá bom? Precisa ser feito bem. Cuidado com pressão positiva, eu falei no último slide sobre pneumotórax hipertensivo. E aqui um foco muito grande em ultrassonografia point of care, que é o nosso POCUS. O ATLS não colocou o POCUS em tanta relevância. Claro, tem a questão do FAST que a gente vai falar, mas o POCUS, principalmente para avaliação pulmonar, ele ainda não entrou com tanta força no ATLS.
Mas a gente sabe que o ultrassom point of care, ele é 1000 vezes mais prático em termos de avaliação primária do que outros exames de imagem. Por quê? O ultrassom, ele é muito rápido. A gente tem ultrassonografia portátil, que eu consigo avaliar imediatamente o meu paciente. Eu não preciso da máquina do raio-x, que às vezes está lá no andar fazendo a rotina, não preciso transportar meu paciente até a tomografia. Eu passo o ultrassom, eu consigo identificar, por exemplo, um pneumotórax. E aí eu identifiquei meu pneumotórax, maravilha, eu já dreno ele, entendeu? Então, claro que a gente não vai falar sobre ultrassonografia point of care, seria 2 dias só para falar sobre isso, mas tenham isso em mente, tá bom? E para não falar de novo que eu não falei sobre flores, pneumotórax aberto é a única coisa que eu falei sobre pneumotórax hipertensivo, é a única coisa que eu vou falar aqui sobre lesão grave do B. Pneumotórax aberto, por definição, é uma lesão penetrante da cavidade pulmonar, em que essa lesão ela tem pelo menos 2/3 do diâmetro da traqueia. Claro que ninguém vai medir, eu não vou nem falar qual é o diâmetro da traqueia para vocês não ficarem pensando nisso. Mas qual que é a ideia? O que vai acontecer? Quando eu tiver uma lesão aberta grande aqui, se eu tiver uma lesão pequena, por exemplo, o paciente por exemplo, fiz uma toracocentese, pus um gel lá dentro, vou tirar, fiz um pneumotórax aberto? Claro que não. Qual que é a ideia? Quando eu tenho um buraco ali grande, o ar, por mecanismo físico, ele vai ter menos resistência a passar por um buraco grande do que por um buraco menor, que é a traqueia. E aí, o que ele vai escolher? Ele vai falar: bom, eu tenho menor resistência aqui, tenho maior resistência lá, vou entrar por onde tem menor resistência. Ele vai começar a entrar pela ferida. Isso daqui vai entrando a cada ciclo inspiratório, vai acumulando. O que vai acontecer? Eu vou ter um pneumotórax hipertensivo, tá bom? Nesses casos, o que a gente faz? O famoso curativo de 3 pontas. Qual é a ideia? O curativo de 3 pontas, ele é exatamente o que está aqui. Ele é um pedaço, pode ser de plástico, pode ser de alumínio, uma superfície que eu vou colocar e eu vou fechar não são 3 pontas, não são bem 3 pontas, né? São 3 arestas. Eu vou fechar 3 lados desse meu quadrado. O que isso vai acontecer? Eu vou ter só um filetinho que é o lado que eu não fechei. Na inspiração, o que vai acontecer? Eu vou inspirar, vai diminuir a pressão intratorácica e o buraco ele vai sugar esse alumínio, por exemplo. E aí ele vai lacrar o buraco. Quando eu for expirar, eu vou aumentar a pressão intrapulmonar para expirar o ar. E aí a pressão vai querer sair pelo buraco. E aí ele vai sair pelo buraquinho que eu deixei aberto, pelo filetinho que eu deixei aberto. Esse é o curativo de 3 pontos. A gente pode fazer isso com qualquer material que a gente tiver. Trauma é uma especialidade bem MacGyver, assim, então o que você tiver à disposição você pode fazer. Ou tem alguns kits comerciais, esse aqui é um deles, por exemplo, que é um curativo que já vem pronto. Ele já vem pronto, ele é industrializado, ele é feito para isso. Você abre, coloca e ele já tem um mecanismo valvulado para isso, tá bom? Pneumotórax aberto, lembrem, curativo de 3 pontos, tá bom? A parte mais interessante é a que todo mundo gosta do ATLS, é o C, que é a circulação e o controle da hemorragia, tá bom? Então, o C do ATLS é um capítulo gigantesco, cheio de coisas, foco de sangramento. A gente fala aqui de trauma abdominal, trauma pélvico, é um universo de coisas. Então, para a gente não ficar 2 horas falando sobre choque e hemodinâmica, a gente vai falar dos mandamentos do C. De novo, não é uma aula de faculdade, não vou falar sobre tudo, não vou esgotar o assunto. Vou falar dos mandamentos do C. O que a gente tem que ter em mente para não esquecer, tá bom? Primeiro mandamento é buscarás focos de sangramento. E aí tem esse mnemônico que é o rapto de sangue. Retroperitônio, então parte de retroperitoneal é um pouquinho menos frequente, um pouco mais difícil de avaliar também, mas lembrar do retroperitônio. Abdômen, cara, sangra muito, então
avaliem o abdômen. Ah, desculpa, o que que é buscar foco de sangramento? É assim, meu paciente está chocado, está hipotenso. O que eu preciso pensar? Cara, ele está chocado. Por que ele está chocado? A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta causa de choque no paciente politraumatizado vai ser hemorragia, vai ser perda de sangue. Então eu preciso achar de onde que está sangrando. Porque vocês concordam comigo que não adianta nada eu ficar enchendo o meu balde se o balde está furado, se está saindo, eu vou só ficar igual idiota lá enchendo, 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 e a torneira ainda está aberta. Eu preciso fechar a torneira. E aí os focos de sangramento servem para isso, para eu achar onde está sangrando e eu vou resolver aquele sangramento, seja de forma cirúrgica, seja de alguma outra forma. Retroperitônio, abdômen, cavidade abdominal, P de pelve, bacia, T, tórax e O de ossos longos, principalmente fêmur. Fêmur sangra muito. Então, se o cara tem uma fratura de fêmur, eu posso considerar aquilo o meu foco de sangramento. Crânio, hemorragia intracraniana, não dá choque hemodinâmico. Se o cara sangrou 1 litro de sangue no crânio dele para ficar chocado, ele morreu já, ele está em morte neurológica absurda, ele já herniou há muito tempo, porque não cabe 1 litro de sangue no crânio. Cabe no tórax, cabe no abdômen, cabe na pelve e assim por diante. Mas crânio, o paciente está com uma HSA traumática, um subdural agudo, não é o foco de sangramento dele, procura outra causa, tá bom? E lembrar, o rapto é muito importante, mas lembrar que a gente brinca nessa avaliação, principalmente pré-hospitalar, que outro foco de sangramento que ninguém lembra é o chão. Às vezes esse paciente, cara, chegou lá, você avaliou tórax, abdômen, pelve, não sangrou nada, 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 nada. E aí, no pré-hospitalar, o 1,5 litro de sangue que ele perdeu tá no chão, tá numa poça de sangue no chão. Isso principalmente couro cabeludo, por exemplo, é um lugar que sangra muito, 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 muito. Então, lembrar do chão. Mas isso quem vai passar para vocês é o pré-hosp, tá bom? Segundo mandamento, não serás volumeiro. Não é para encharcar o paciente politraumatizado. E aí, a gente tem a questão da hipotensão permissiva. Ou seja, eu não preciso deixar o meu paciente com a PA de 12/8, meu paciente politraumatizado. Eu posso deixar ele com uma sistólica, e o ATLS não é bem fatídico nisso, mas eu posso deixar ele com uma pressão sistólica de 80 a 90. Uma PA de 9/6 está de bom tamanho para mim, um paciente politraumatizado. Por quê? O que acontece? Antigamente, até a 10ª edição do ATLS, a indicação era de 2 litros de cristalóide para todo mundo. Só que o que viram? Primeiro, cristalóide, a gente vai ter uma aula mais para frente sobre hemodinâmica, sobre choque e tudo mais. Mas cristalóide não é legal, não aumenta a pressão, cara. Não adianta, não é uma boa coisa, não dá certo, é ruim, não fica no intravascular, é ruim. E além disso, o que eles viram? Quando meu paciente está sangrando, quando eu jogo muito cristalóide é água. E aí, o que acontece? Eu diluo os meus fatores de coagulação. Isso piora a coagulopatia desses pacientes. Eles não coagulam direito. Isso piora o sangramento. Então, o que o ATLS fala hoje? Volume no paciente politraumatizado é até 1 litro de cristalóide. Ponto. Fiz 1 litro, não melhorou, a gente vai ver o que a gente pode fazer mais para frente. Mas não encharquem o paciente politraumatizado, principalmente. Não encharquem nenhum paciente, tá bom? O fluido é uma medicação com muito efeito colateral. Mas no trauma, isso ganha muita atenção, tá bom? E hipotensão permissiva, só uma coisinha para vocês lembrarem, a única exceção sobre hipotensão permissiva é TCE moderado a grave. Paciente com neurotrauma, pela pressão de perfusão cerebral, eu não posso deixar a pressão sistólica de 80 a 90. Aí o meu alvo é um pouco maior, tá bom? Mas, na maioria dos pacientes, hipotensão permissiva é uma realidade. Terceiro mandamento, aquecer o cristalóide. Isso é uma coisa que pouquíssima gente faz. Politraumatizado, se eu dou um cristalóide a temperatura ambiente para ele, 24, 25 graus, a temperatura interna dele é 36, 37 graus. O
que acontece? Eu dou 24, 25 graus de cristalóide para ele, 1 litro, isso vai diminuir a temperatura dele. E o que a gente faz? A que a gente chama de tríade letal do trauma, que é a hipotermia, coagulopatia e acidose metabólica. Essas 3 coisas estão muito conectadas. Então, hipotermia mata paciente politraumatizado. Então, cristalóide no trauma é cristalóide aquecido. No pré-hospitalar, a gente tem uma dificuldade maior com isso. Não são, as ambulâncias não costumam ter aquecimento de solução na ambulância, então é um pouco mais trabalhoso. Ok, beleza, é o que a gente tem para fazer, paciência. Agora, no hospital, a gente tem cristalóide aquecido. Então, vai infundir cristalóide no seu paciente politraumatizado, é aquecido, não esqueçam disso. Então, é até 1 litro de cristalóide. E qual cristalóide? Principalmente Ringer lactato, toda a questão que a gente tem com soro fisiológico que não é fisiológico, e aquecido, não se esqueçam disso. Quarto mandamento, pedirás sangue. E assim, o que eu falei? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta causa de choque no trauma é hemorrágico. Hemorragia se trata com sangue, não se trata com água, não se trata com Ringer lactato. Então, o cara tá em choque hemorrágico, grau 3, grau 4, é sangue direto. Meu paciente tá com grau 2 ali, fiz cristalóide, não melhorou, antes de... Eu sei que a gente... Nossa cabeça está muito mais no choque distributivo, sepsis e tudo mais, e a gente vai para a nora. Antes da nora é sangue, 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 sangue. E a gente tem protocolo de transfusão maciça, a gente tem algumas outras coisas que eu não vou falar aqui, mas lembrem-se disso. Regra básica, paciente chegou hipotenso, politraumatizado, chegou hipotenso para vocês, é sangue, sangue direto, tá bom? Quinto mandamento, puncionarás pelo menos 2 acessos calibrosos. Acesso calibroso pode ser acesso periférico? Pode. Precisa de central? Não. 2, 2, 2, 2, 2, 2, tá bom? Pelo menos 2. Não é todo paciente que vem para emergência a gente funciona 1. Beleza, ótimo. No trauma, 2, pelo menos, tá bom? Eu preciso ter 2 acessos para esse paciente. Não consegui acesso periférico? Posso avaliar acesso venoso central, posso avaliar acesso intraósseo, beleza, mas pelo menos 2 acessos, tá bom? Prescreverás transamin. Lembrar que a gente teve o estudo CRASH 2, que eu não me lembro agora de quando, que ano que avaliou o uso de transamin, que é um antifibrinolítico, ou seja, ele vai, no final das contas, em termos mais simples, ele vai manter os coágulos feitos, ele não vai dissolver, deixar o corpo dissolver os coágulos. Transamin no trauma é bom. Simples, sim, reduzidamente é isso. Foi o que o CRASH 2 nos trouxe. E como que eu uso o transamin para o trauma? Primeiro, precoce. É até 3 horas do trauma. Depois de 3 horas que o trauma aconteceu, não tem muito benefício. Quanto antes, melhor. Tá bom? Dose. Transamin. Ataque é 1 grama em 10 minutos. Bolos. 1 grama de transamin, que são 4 ampolas, em 10 minutos. E depois eu vou dar mais 1 grama ao longo de 8 horas, para correr em 8 horas. Só uma coisa que muita gente faz errado. Para trauma, transamin não é 1 grama de ataque e uma ampola de 8 em 8 horas. Não é isso, não é de 8 em 8 horas, é ao longo de 8 horas, outro grama, tá bom? Então lembrem do transamin, ele ajuda bastante esses pacientes. Não levarás o doente chocado para tomografia. O cara tá chocado, tá instável, você não vai me enfiar ele num tomógrafo. Então, a gente tem outras opções de exame de imagem para avaliação do paciente politraumatizado. E o que eu já falei, nossa grande menina dos olhos é o FAST, o EFAST, que vai avaliar, o FAST classicamente avalia 4 janelas abdominais, para a gente ver se tem líquido livre nesse abdômen. E líquido livre aqui não vai ser ascite, não vai ser alguma outra coisa, vai ser sangue, o paciente politraumatizado ele está sangrando. E isso vai me ajudar a definir se eu vou, junto com o cirurgião, indicar um tratamento cirúrgico para esse paciente ou não, tá bom? Então, o FAST é muito importante, é uma habilidade que o médico emergencista deveria saber, não é uma habilidade do
exclusiva do radiologista. O médico emergencista tem que ser capacitado a executar o FAST e o EFAST, tá bom? FAST ele vai avaliar a cavidade abdominal nessas 4 janelas. O EFAST ele vai incluir a avaliação da cavidade pulmonar também, tá bom? Lembrarás de outros tipos de choque, como eu falei, não existe só choque hemorrágico, é a causa mais frequente? É a causa mais frequente, mas não existe só ele. O paciente politraumatizado pode fazer choque obstrutivo por um tamponamento cardíaco, ele pode até fazer um choque cardiogênico por contusão miocárdica, desculpa, é mais raro, mas pode. A causa do trauma dele pode ser uma outra causa para além do trauma. O cara pode ter infartado no volante, perdeu o controle e se acidentou. Então, lembrem de outros tipos de choque. Claro que o mais comum, hemorrágico, tá bom? Mas a gente vai ter uma aula de hemodinâmica futuramente. 9, estabilizará a pelve e as extremidades, tá bom? E aqui, isso aqui é o lençol pélvico. Para quem nunca viu, fratura de pelve, pelve instável, pelve dolorosa, é lençol. Claro, existem cintas pélvicas de apresentação comercial, que são muito melhores, na verdade, mas a gente se vira muito bem com o nosso lençolzão. Pega um lençol, a gente vai passar na altura dos trocânteres do fêmur, tá bom? E a gente vai fechar essa pelve. É difícil de fazer para quem nunca fez, mas a gente vai fechar essa pelve com um lençol, tá bom? Por quê? Sangramento pélvico é uma aula à parte, mas sangramento pélvico ele é majoritariamente venoso, não arterial. Então, quando essa pelve está aberta, eu fecho ela para tentar conter esse sangramento, tá bom? A estabilização pélvica faz parte desse atendimento. Então, lembre-se do lençol nos traumas pélvicos. 10º, sondarás o paciente. Então, a sonda vesical, desde que não contraindicada, é importante para a gente. Débito urinário, ele é um extremo valor que nos permite acompanhar a melhor hemodinâmica desse paciente, tá bom? A nossa ressuscitação hemodinâmica. E um 11, um bônus, é controlar o sangramento. Não é um mandamento, é o cerne da coisa, é o nome da Bíblia, mas controlarás o sangramento. Eu vou mostrar 3 videozinhos rapidinhos de tecnologias que a gente tem hoje em medicina de trauma para controle de foco de sangramento, tá bom? São videozinhos bem rapidinhos, mas é só para vocês terem visto isso alguma vez na vida. Esse daqui é o Esse daqui é o Celox, é um preparado comercial que vem, é esse negocinho aqui, ó. Ele vem numa embalagenzinha lacrada. O Celox, ele é um agente hemostático em pó. Isso é mais para ferimento perfurante, que, por exemplo, ferimento de arma de fogo ou ferimento por arma branca. Como funciona? O Celox ele é um agente hemostático que quando você coloca, ele vai virar como se fosse uma massa, uma argila, e vai fechar aquilo ali por dentro. Você insere no ferimento, e aí é como se fosse uma seringa mesmo. E aí, quando ele entra em contato com o sangramento, não sei se vocês estão percebendo que ele endurece. E aí eu vou fazer compressão local. Isso é bom porque sangrou, comprime. Isso todo mundo sabe. Mas quando o sangramento é interno, às vezes fica difícil da gente comprimir. E aí o Celox ele vem para isso, para ferimento penetrante principalmente. E aí eu consigo estabilizar o sangramento, tá bom? Segundo vídeo é esse aqui. Isso daqui são bandagens de trauma, que é essa daqui, é esse negocinho aqui, ó. Que é uma bandagem que ela é feita para compressão de sangramento. Beleza, a gente, isso é um item comercial, ele é feito para isso, ele é desenvolvido para isso. A gente se vira bem com outras coisas, mas vejam que ele tem uma parte de bandagem, de gase que você vai colocar em cima da ferida, e ele é elástico, então você vai conseguir fazer um curativo compressivo mais eficaz do que só se a gente fizer enfaixamento simples, tá bom? Também são coisas que a gente tem no trauma para facilitar a oclusão de sangramento. E claro que vocês estão vendo aí, como eu falei, tudo em trauma veio dos militares, né? Então é outra ferramenta que a gente tem. E o último, que talvez seja o mais interessante da gente saber, que é o torniquete. Torniquete, como eu falei com vocês, ele
voltou com tudo na 10ª edição do ATLS. Hoje em dia, o ATLS defende muito o torniquete para hemorragia de membros. Então, como que eu vou fazer? Vou pegar o meu local de sangramento, eu vou subir alguns centímetros e eu vou aplicar o torniquete. Fechei o torniquete. Isso aqui é um torniquete comercial, obviamente, também. E aí, a maioria dos torniquetes comerciais, a maioria, para não dizer todos, eles têm aqui ele falando, né, que não pode ter folga, sua mão não pode entrar no torniquete, ele precisa tá preso. E aí ele tem essa alavanca que você vai rodar. E você vai rodar, 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 até você ver que parou de sangrar distalmente. Controlou o sangramento, agora você vai travar o torniquete. Ele tem essa travinha aí, onde você coloca a alça para ele travar. E uma coisa muito importante é que você sempre tem que... Deixa eu ver se ela vai mostrar isso agora. Pronto, é isso mesmo. Ele tem essa abinha escrito time, em que você vai escrever a hora que você colocou esse torniquete. Porque o torniquete ele não pode ficar de infinitum, ele tem que ficar provisoriamente. Então é importante você escrever que horas você colocou esse torniquete, tá bom? Torniquete é bom, torniquete salva vidas. Saibam aplicar um torniquete. Você nunca vai precisar dele até o dia que você vai precisar, tá bom? Então aprendam a passar um torniquete. A gente tem um lá na emergência 1, para quem tiver interesse de ver, eu mostro quando eu estiver de plantão. E outra coisa que a gente tem são essas gases, que elas são gases hemostáticas. Elas têm, parecido com o Celox, elas têm, são gases estéreis, que elas têm agente hemostático nelas. Então, você consegue colocar para empacotar o ferimento, tanto por dentro quanto externo, tá bom? São algumas coisinhas de tecnologia de medicina de trauma que a gente tem hoje em dia, e só para vocês saberem que existe. A gente tem disponível isso, tá bom? D, terminando a avaliação primária, o D, disability, neurológico. Não vou falar sobre TCE, que é a nossa menina dos olhos, porque também é uma aula de mais 3, 4, 5 horas, manejo de TCE e paciente neurocrítico, mas se vocês tiverem que saber alguma coisa dessa aula, escala de coma de Glasgow. Cara, não dá para não saber Glasgow, não dá para não saber calcular Glasgow. Tem vários mnemônicos, um que eu gosto, que foi o que me ensinaram na faculdade, é Glasgow de 15, 4, 5, 6. 4, 5, 6. De cima para baixo. Então, 4, abertura ocular, 5, resposta verbal, 6, resposta motora. Então, aqui os valores. Saibam calcular o Glasgow. Lembra aquela coisinha que eu falei na aula de via aérea? Intubar se Glasgow menor ou igual a 8 não é para todo mundo. Isso é para trauma. Exatamente, aqui chegamos ao trauma. Aqui, Glasgow menor ou igual a 8 é indicação de intubação, tá bom? Então, vocês precisam saber Glasgow. E aí, no disability, nossa armadilha que a gente vai falar aqui é TC ou não TC. Preciso pedir uma TC para todo TCE? E a resposta é não. Não preciso pedir tomografia para todo TCE. Para quem que eu vou pedir? E a gente tem, isso também é do ATLS, não essa imagem, mas o score, que é o score canadense para solicitação de exame de imagem para tomografia. Ele é um pouco complexo para quem nunca viu, mas eu vou falar para vocês mais ou menos o geralzão, e assim, vocês nunca precisam decorar o score canadense. Isso tem qualquer aplicativo, Medcalc, Whitebook da vida, tem lá para vocês consultarem, tá bom? Mas basicamente a gente tem alguns critérios de alto risco. Se o meu paciente tiver qualquer um deles, é tomografia para todo TCE leve. TCE moderado e grave, obviamente a gente vai pedir tomografia, né? Não tem nem discussão. Mas aqui eu tô falando TCE leve, aquele que bateu a cabeça, tá bem, tá show de bola, tá Glasgow de 13 a 14. A 15, desculpa. Critério de alto risco, Glasgow menor do que 15, 2 horas depois da lesão. Aí, assim, ele não vai ser um TCE leve, né? Então, é meio óbvio. 2, suspeita de penetração de crânio. Cara que vem com um prego enfiado no crânio, obviamente você vai tomografar ele. Ou fratura com depressão de calota craniana. O cara fraturou o crânio e está afundado. Obviamente você vai tomografar ele.
Sinais de fratura de base de crânio, e a gente tem hemotímpano, o sinal do guaxinim, que é aquela equimose periorbitária, eliminação otorreia, rinorreia, sinal de Battle, que é aquela equimose atrás da orelha, fratura de base de crânio, tomografia. Paciente que chega vomitando, vomitou 2 ou mais episódios de vômitos, é indicativo de tomografia, idade maior ou igual a 65 anos. Não tem nenhum desses? Show! Vou para o meu médio risco. Se tiver algum critério de médio risco, tomografia da mesma forma, tá bom? Amnésia maior ou igual a 30 minutos e mecanismo de trauma perigoso. E aí, mecanismo de trauma perigoso, uma coisa extremamente genérica, mas o que o score fala é atropelamento, ejeção do veículo e queda de uma altura superior a 5 degraus, tá bom? Superior a 1 metro, por exemplo. Seriam critérios para solicitação de tomografia. Tem algum desses, tomografia de crânio para todo o TCE leve, tá bom? Não tem nenhum desses, eu posso até não pedir a tomografia. Só tem algumas populações que foram excluídas desse estudo canadense que validou o score. Então, eu não posso usar para eles. Paciente que não é trauma, não teve TCE, é óbvio, nosso score é para TCE. Glasgow menor do que 13, então TCE moderado a grave. Idade menor do que 16 anos. A população pediátrica tem um outro score que se chama PCARNE, que eu não vou falar aqui, mas é outra coisa. Uso de anticoagulante, não está escrito aqui também, mas convulsão, paciente que convulsionou no TCE, ou chega para você convulsionando, você também não pode aplicar essa regra, tá bom? Se não tiver nenhum desses critérios, posso não pedir a imagem do crânio. E imagem do crânio, gente, só se alguém tiver dúvida, é tomografia de crânio sem contraste. Não é raio-x, não é ultrassom, é tomografia, tá bom? E por fim, no nosso exposição e controle da temperatura, posso tirar a prancha? Prancha rígida, assim, tem muita gente que tem a impressão de que prancha rígida é para imobilização de coluna cervical. Ou coluna tóraco-lombar e assim por diante. Ela é? É. Mas no ambiente hospitalar, o foco não é esse. O foco da prancha rígida no ambiente hospitalar é transporte. É para transportar esse meu paciente. Quando que eu vou tirar a prancha rígida? O momento clássico é o rolamento, né? É quando a gente vai rolar esse paciente para examinar a coluna total dele, para ver se tem algum indício de lesão raquimedular. Beleza, pode ser, pode ser. Mas, por exemplo, se eu vou ter que transportar esse paciente, meu paciente está num PA, está numa UPA. Ele vai ter que ser transferido para um centro de trauma. Por que eu vou tirar a prancha para depois eu pôr ele de novo quando eu for levar ele de ambulância? É muito mais fácil eu manter esse paciente na prancha. Beleza. O paciente está num centro de trauma, está no hospital, tira a prancha, meu. Tira a prancha. Depois que você avaliou ele, avaliou seguramente, terminou toda a sua avaliação, tira a prancha. A prancha, teoricamente, assim, o ATLS não é muito certeiro nisso, mas idealmente ela tem que ficar por até 2 horas. Não é criminoso manter mais do que 2 horas, mas não precisa, tá bom? Porque prancha rígida é desconfortável, é doloroso, predispõe a úlcera por pressão. Então, assim, se não precisar da prancha, pode tirar, mas não tem um negócio certinho assim, ó, tem que tirar aqui, pode tirar se isso, se aquilo, tem score igual o colar cervical, tá bom? Tomografia de corpo inteiro, isso é uma coisa bem discutível, bem polêmica. O ATLS não assim gritante com relação a isso, mas aqui são alguns critérios que o ATLS traz para você solicitar uma tomografia de corpo inteiro. Primeiro, o paciente precisa estar estável, já concordamos nos nossos mandamentos que a gente não vai mandar um paciente instável para a sala de tomo. Trauma de alta energia, capotamento, ejeção do veículo, atropelamento, óbito na cena, deformidade veicular importante, são todos critérios para a gente falar, meu, esse paciente teve um mecanismo grave de trauma. Eu acho que eu vou pedir uma toma de corpo inteiro para ele, tá bom?
Então, lembrem desses critérios. Mas, assim, no final das contas, vai ser a sua análise clínica, vai ser sua avaliação do paciente para você definir se ele vai precisar ou não de uma toma de corpo inteiro, tá bom? A gente viu alguns agora terminando falando de história clínica. A gente viu lá no caso clínico que tem uma sistematização da passagem de caso pré-hospitalar, que é esse MIST. M, mecanismo de trauma. Então, homem de 25 anos, trauma alto versus alto, teve ejeção do veículo, chegou com 40 minutos do trauma, beleza. Injuries, lesões. Então, deformidade importante de membro inferior direito, lesões faciais extensas, letárgico, assim por diante. S de sinais e sintomas e sinais vitais. Então, paciente está com Glasgow 15, frequência respiratória de 12, PA de 9/6, saturando 94% em área ambiente, assim por diante. T, tratamentos, isso é do pré-hospitalar. No APH a gente fez 1 litro de cristalóide, a gente imobilizou, tudo mais, sananã, e assim por diante, tá bom? Mas no hospitalar, na avaliação secundária, a gente tem esse sample, que é uma sistematização da história clínica. Sistematização para a gente não perder coisas. S, sinais e sintomas. A, de alergias. M, medicações de uso contínuo. P, passado médico, ou seja, antecedentes pessoais. L, líquidos ingeridos nas últimas horas, líquidos ou alimentos, ou seja, comeu, está em jejum, isso é importante até se ele for para o centro cirúrgico. E E, que é o environment, que é o ambiente e os eventos relacionados ao trauma. Teve óbito na cena, estava de cinto de segurança, estava de capacete, assim por diante, tá bom? O sample é para ajudar na nossa tirada de história rápida do paciente no ambiente de trauma, tá bom? Doutor, e agora? A avaliação primária a gente fez tudo certinho, estabilizou, estava tudo certo. A enfermeira te chama, doutor, a PA está caindo. E agora? O que que eu vou fazer? E o que eu vou fazer é isso aqui. Eu vou voltar para o começo. Terminei o ABCDE, tá tudo certo. Tô lá canetando, registrando no prontuário. Paciente mudou, instabilizou, rebaixou, desaturou. A, B, C, D, E. Tudo de novo. A, B, C, D, E. Sejam sistemáticos com relação a isso, tá bom? A gente tem muita tecnologia em medicina de trauma. Como eu falei, medicina de trauma é um campo muito relacionado à guerra, militares. Tem muita coisa surgindo. Tem o FAST, Reboa, que é uma coisa que a gente não tem muito disponível, mas é um negócio bem da hora. Atendimento pré-hospitalar estava avançando muito, 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 muito. ECMO no ambiente pré-hospitalar, a gente já tem alguns relatos de ECMO no APH. Transfusão pré-hospitalar, alguns lugares, alguns países, o centro de atendimento pré-hospitalar já tem hemocomponente no pré-hospitalar. Alguns lugares, assim, que não é Brasil, tem até tomografia na ambulância, então a gente consegue fazer tomografia pré-hospitalar. Tromboelastograma, que é uma coisa para avaliar coagulopatia, que é uma coisa muito da hora para transfusão de hemocomponentes, é uma tecnologia muito legal. Aerotransporte, time de intervenção rápida por motocicleta. Então, assim, tem muita coisa na medicina de trauma que está avançando, algumas já estão chegando no Brasil. Então, assim, tem coisas legais, tem muita tecnologia envolvida. Tem esses dispositivos que eu mostrei para vocês de agente hemostático, gás hemostático, Celox, bandagem militar, tem muita coisa legal. Mas o que salva vidas em trauma é isso aqui, é A, B, C, D, E, é o ATLS. É isso que evita morte evitável, tá bom? Então foquem nisso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma coisa não ficou clara? Podem mandar no chat, podem abrir o microfone. Momento das dúvidas para quem segurou até agora as dúvidas. Ninguém?
Bom, então beleza. Esse slide aqui é do ATLS, é só para fechar a nossa aula, é da apresentação do ATLS, do curso para alunos. Então, pontos-chave para a gente sair daqui lembrando. A avaliação inicial do doente traumatizado requer coordenar o nosso atendimento com o APH. Eu preciso saber o que aconteceu no APH, eu preciso de informação da cena, eu preciso saber de mecanismo de trauma, eu preciso saber o que foi feito com o meu paciente. Preparação, foquem na preparação, gente. Se preparem antes da bomba chegar para vocês. Quando chegar, não vai dar tempo de se preparar. Antecipação das lesões com base no mecanismo de trauma. Então, é uma ejeção de uma ejeção de um veículo, é um capotamento, é um ferimento de arma branca. Eu já preciso mais ou menos pensar, com base no mecanismo de trauma, o que, que eu estou preocupado. Eu vou avaliar tudo? Claro, mas eu preciso mais ou menos pensar o que eu vou achar, tá bom? Que eu vou procurar principalmente. A avaliação de todos os doentes com trauma segue um algoritmo preciso. A TLS é chato com isso, por isso que eu estou sendo chato com isso. A, B, C, D, E. Não esqueçam. Os doentes que excederem a capacidade da instituição devem ser identificados rapidamente e transferidos. Gente, não posterguem transferência. Se vocês estiverem num PA, numa UPA, avaliou, estabilizou, transferiu o quanto antes. Não esperem esse cara ficar lá 12, 24, 48 horas com vocês. Transfiram eles para um centro de trauma. E 4, avaliem o paciente de acordo com as prioridades usando o A, B, C, D, E. Sejam chatos com isso, tá bom? O resumo da aula, o ATLS, é isso. É A, B, C, D, E. É sistematizar o atendimento, tá bom? Então, bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, desculpa o avançar da hora, mas é um assunto muito extenso. A TLS é um universo, a medicina de trauma é um negócio muito grande, para além da maioria das especialidades. É um assunto muito interessante. Quem tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa que queira discutir, eu estou à disposição, me mandem mensagem, me perguntem. É um assunto que eu gosto bastante de estudar e conversar sobre. E é isso, gente. Lembrem do ATLS, lembrem de tudo que a gente discutiu, lembrem da sistematização, vocês não vão pular nenhuma etapa, tá bom? Boa noite para todo mundo, obrigado para quem acompanhou a gente até agora. E é isso. Boa noite para vocês.